aí, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CDVG. Eu estou fazendo um teste agora usando tanto o ar-condicionado ligado, que eu estou testando se o ar está gelando o suficiente, e também estou testando uma nova configuração. O microfone está numa posição diferente. Vamos ver se a voz vai ficar mais assim, melhor de se ouvir. Como esse é um vídeo teste, eu vou falar um pouco de um assunto que, de certa forma, é algo que acontece, é algo normal. Eu já passei por isso, eu já fiz isso, eu já tomei essa decisão. E eu me refiro à questão de comprar um veículo financiado. Qual seria a melhor estratégia? Será que a pessoa deveria pensar em comprar um veículo financiado, ter um veículo novo? Ou seria melhor a pessoa tentar comprar aquilo que o bolso permite e ter um veículo que leva e traz a pessoa com um pouco de conforto, um pouco, com um pouco mais de segurança, ou pelo menos que a pessoa consiga ter um meio de transporte? Porque o que é mais difícil hoje em dia, na verdade, é você parar para pensar se as coisas vão baixar de preço. Carro é caro, moto é caro, viver no Brasil é caro, mas às vezes nós temos como fazer algumas estratégias, e uma delas é a questão de ter assim a forma de se locomover no dia a dia, sem precisar depender do transporte público. Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu gostaria que a grande maioria das pessoas tivesse a oportunidade de saber andar de moto e pensar na moto como seu principal veículo de transporte, porque a moto ela facilita muito a vida da pessoa. Só que nem todo mundo se enxerga andando numa moto. Mas se a grande maioria das pessoas usasse moto, com certeza nós teríamos um trânsito, acredito eu, um pouco melhor, porque as pessoas no Brasil, infelizmente elas não são assim educadas para aprender o seguinte. Não estou falando que o brasileiro não é educado, eu estou falando que ele não recebe a educação para ter essa informação que eu vou falar agora, de que um veículo para que a pessoa sozinha for usar, assim, a moto, é o veículo ideal para que a pessoa possa se locomover, para que a pessoa possa ir de um ponto A até um ponto B, e com isso a pessoa ter a oportunidade de poder fazer aquilo que ela precisa sem depender do transporte público e ao mesmo tempo sem ficar travado dentro de um carro. Claro, tem casos e casos. Eu, por exemplo, não necessariamente preciso ir de moto para o trabalho. Eu gosto porque é bem prático. É bem prático ir de moto, assim, porque tem vezes que pega um pouquinho de trânsito, aí eu já consigo cortar, economizo gasolina. Mas não é nenhuma diferença tão gritante, porque no fim das contas, quando eu vou de carro e vou de moto, eu chego exatamente no mesmo horário. Então, assim, é mais pelo fato de, tipo, quero andar de moto ou quero ter mais conforto. Quero gastar menos combustível ou quero estar simplesmente sentado e prestando atenção no trânsito, mas sem muitas preocupações, porque na moto você fica mais preocupado. Mas, voltando ao assunto sobre a aquisição de um veículo, a opção de se ter um veículo, eu fui assim, sabe, tipo, numa loja para tirar uma dúvida sobre alguns veículos que eu vi 0 km. E aí eu vi alguns valores lá, assim, né, e alguns veículos que me chamaram a atenção. Não entraria em detalhes porque, de repente, quem sabe eu possa ter um desses veículos, né? Mas aí eu fui lá dar uma olhada, tudo, e falei que eu gostaria de fazer uma simulação colocando a minha Meriva como como parte da negociação. A vendedora foi bem honesta. Ela falou assim: esse é o momento em que a gente perde a amizade. Eles avaliaram a Meriva como
todo lojista, eles avaliaram. O problema foi que eles simplesmente chegaram e falaram assim, olha, pela avaliação, quilometragem e tal, estado assim, do veículo, ele está só com um pouquinho da pintura queimada, coisa pouca, mas a quilometragem está 219 mil rodado. Eles avaliaram a Meriva em 15 mil reais. E aí me falaram, né, pelos valores, né, o veículo que eu estava vendo estava no valor de 105 mil, 120 mil. Eu estava fazendo uns testes. E para finalizar, a bem da verdade é que eu ia ter que pagar 72 parcelas de quase 4 mil reais. Aí eu olhei assim, olhei para minha Meriva e falei, quer saber? Ela me leva para tudo que é lugar. Ela pode não ter todos os recursos que os veículos que eu estava assim, estudando, né, a aquisição, eles possuem, né, vários recursos, mas todos os recursos que, apesar de serem muito úteis, estão ali disponíveis nesses veículos mais novos, nunca foram, de fato, nada que eu precisasse 100%. Ou seja, eu fiquei pensando assim, poxa, tem esses veículos com freio automático se tiver um carro ali na frente, com sensor de ponto cego, entre tantas outras coisas, mas eu tô andando numa Meriva 2008 sem nada desses negócios, e até hoje o carro me leva e traz, graças ao Senhor Jesus, sem problema algum. Não que você não possa ter um carro desse tipo, com todos esses recursos, cara, eu vi coisas ali muito legais nesses veículos novos, que eu não sonho em ter numa Meriva, mas, para finalizar, devo dizer que se a pessoa tem a ideia, pelo menos estuda a possibilidade de ter um veículo, talvez a entrada num financiamento é a pior coisa que você vai fazer. Porque eu dando um veículo, que não era um veículo tão novo, né? Ok, veículo 2008, uma Meriva já rodadinha, eu, além de perder muita grana, eu iria também ter que pagar muito, mas muito. E acaba não compensando, porque assim, hoje em dia a coisa tá tão feia na questão de financiamento de veículo, que eu fiquei analisando as pessoas que têm veículo hoje em dia e financiam, eu acho que elas não estão entendendo que elas estão trabalhando, pelo menos uma boa parte dessas pessoas, acredito eu, está praticamente trabalhando para se manter dentro de uma coisa que ela não deveria ter para começo de conversa. Por mais que é mais seguro, por mais que é mais confiável ter um veículo 0 km. Isso é fato. Mas aproveitando esse assunto, eu vou fazer um vídeo na sequência e se de repente estiver bom, eu lanço esses dois. Vou parando por aqui esse vídeo e ele talvez continue o assunto na próxima parte. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, fique na paz de Cristo e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Até mais!